Orações subordinadas substantivas. Esse é o assunto da nossa videoaula de hoje. O que são as orações subordinadas substantivas? Elas fazem parte do período composto por subordinação. Dentro do período composto por subordinação, nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. É muito importante você observar o porquê de cada nome. Oração, você sabe que se chama oração porque tem verbo, né? Sem verbo você não constitui uma oração. Ela é subordinada porque ela desempenha uma função sintática para a oração principal. E pelo fato de ela desempenhar uma função sintática para a oração principal, cria-se uma relação de dependência sintática com relação ao verbo ou ao nome que está na oração principal. Uma oração coordenada, por exemplo, não desempenha função sintática, porque a relação entre elas é de igualdade. Elas são orações independentes quanto à função sintática, embora sejam dependentes quanto à parte semântica, tá bem? Por que ela é substantiva? Ela é substantiva justamente porque ela substitui um substantivo que é substituível por um pronome. Então, na verdade, você substitui uma oração inteira por um pronome, e pronome, quando substitui, só substitui substantivo, né? Então, com essa ferramenta de substituição, você consegue identificar o valor daquela oração, valor de substantivo, ou seja, um aspecto funcional daquela oração dentro do texto. Então, vamos ler aqui comigo? As orações subordinadas substantivas são substantivas porque substituem um substantivo que é substituível por um pronome. Por isso, utiliza-se o pronome isso como ferramenta de substituição. De repente pode ser um outro pronome, normalmente quando se trata de pessoas, o pronome ele, ela, eles, elas. Claro que sim. O fato é que o pronome, ele vem confirmar o fato de a oração ter valor de substantivo, porque se o pronome consegue substituir aquela oração inteira, é porque aquela oração só pode ter valor de substantivo, porque o pronome, quando substitui, só substitui substantivo, tá bem? Veja o que nós temos aqui nessa tirinha. É fundamental que o chargista informe-se para fazer seu trabalho. Por isso, lemos as notícias e escolhemos um assunto polêmico para ser abordado. Difícil é escolher entre tantos bons assuntos. Então, veja lá. Nós destacamos aqui duas orações. No primeiro balãozinho, que o chargista informe-se. E no último, escolher entre tantos bons assuntos, tá bem? Primeira diferença que você tem de observar, qual é a primeira palavra que aparece aqui? A palavra que é uma conjunção. Aqui já aparece um verbo no infinitivo. Olha esta terminação aqui, R. Então, isso significa que essa oração será desenvolvida e essa será reduzida. Aliás, por falar em oração reduzida, oração subordinada substantiva, quando é reduzida, só é reduzida de infinitivo. Não existem orações substantivas reduzidas de particípio ou reduzidas de gerúndio. Elas são sempre reduzidas de infinitivo. Tá bem? Então, nós vamos utilizar a nossa ferramenta de substituição. É fundamental, olha, isso. De novo, gente, é fundamental, isso. Quando você escreve é fundamental, isso, essa oração está na ordem direta dos termos? Não, a gente pode melhorar isso. Em vez de é fundamental isso, o que nós podemos falar? Isso é fundamental. Tá bem? E quando você pensa em isso é fundamental, qual seria a função sintática da palavra isso? Não é sujeito, né? Então, ou seja, essa oração está desempenhando o papel de sujeito para esta oração aqui, que vai ser a oração principal. Como nós conseguimos substituí-la por isso, significa que ela tem valor de substantivo e vai ser uma oração subordinada substantiva. Quando o papel é de sujeito, ela é subjetiva, tá bem? Então, o nome desta oração, falem para mim. Então, vamos lá, é uma oração subordinada, né? Porque desempenha uma função
sintática, ela é substantiva, porque é substituível por um pronome, certo? Que é o pronome isso, e desempenha a função sintática de sujeito. Então, ela vai ser subjetiva, tá bem? Então, leiam aqui para mim, é oração subordinada, substantiva, subjetiva. As orações subordinadas substantivas são introduzidas, quando desenvolvidas, é claro, por uma conjunção integrante. Legitimamente integrantes só existem duas conjunções, que e se. Eu não estou dizendo que todo que todo se é conjunção integrante, mas a partir do momento que você já sabe que a oração é subordinada ao quê? Substantiva. E é introduzida pela palavra que, então significa que esta palavra que funciona como uma conjunção integrante, tá? Ou conjunção subordinativa integrante. Isso faz essa oração ser desenvolvida. Então, a oração é desenvolvida quando ela é introduzida pela conjunção integrante que ou conjunção integrante se, em se tratando de orações substantivas, tá bem? Olha essa próxima. Difícil é escolher entre tantos bons assuntos. Substituindo por isso, fica como? Falem, difícil é isso. Difícil é isso. Melhore, por favor, para mim. O difícil é isso. Como que fica? Isso é difícil, sim? O que é difícil? Isso. Qual a função sintática desse isso? Sujeito, sim? Função sintática, sujeito. Então, se o isso substituiu essa oração, essa ferramenta de substituição já me informa que a oração tem valor de substantivo e, por isso, ela é uma oração subordinada substantiva. Como desempenhou o papel de sujeito, oração subordinada substantiva subjetiva. Então, é o mesmo nome da oração destacada aqui, só que essa é reduzida, tá bem? Então, o nome, no caso completo dela, ficaria assim. Eu vou anotar aqui embaixo, tá? O nome desta oração destacada, vamos escrever aqui. Vão falando aí para mim, é uma oração subordinada substantiva subjetiva, vírgula. Essa daqui é desenvolvida porque foi introduzida pela conjunção integrante. E aqui, como no início dela você tem um verbo e o verbo está no infinitivo, significa que a oração é reduzida, ela não tem conjunção aqui. Então, você completa, ó, reduzida de infinitivo. Tranquilo? Então, é isso. Então, seguindo, vamos agora dar sequência aqui ao estudo dessas orações. Vamos à classificação, tá bem? Aqui na classificação, você vai observar o seguinte, o que eu já falei desde o início da aula para vocês. Por que se chama oração? Vai falando aí. Porque tem verbo. Por que ela se chama subordinada? Porque ela desempenha uma função sintática para o verbo ou nome da oração principal. Desempenha uma função sintática para a oração principal. E é isso que cria a relação de dependência desta oração com relação à oração principal. E ela é substantiva, né? Porque ela tem valor de substantivo, né? Que é substituível por um pronome, que é a nossa ferramenta aí de substituição. Se essa oração substantiva desempenhar papel de sujeito, fale o nome oração subordinada substantiva subjetiva. Se a oração que você destacou substituiu pelo pronome isso, desempenhar a função sintática de objeto direto, ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Função sintática de objeto indireto. Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
Função sintática de predicativo. Oração subordinada substantiva predicativa. Função sintática de aposto. Oração subordinada substantiva apositiva. Função sintática de complemento nominal. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, as orações subordinadas substantivas desempenham 6 funções sintáticas. Falem para mim. 1 sujeito, 2 objeto direto, 3 objeto indireto, 4 predicativo, 5 aposto, 6 complemento nominal, 6 complemento nominal, 6 complemento nominal. Ô, professora, por que fica repetindo? 6, 6, 6 3 vezes, né? Para você se lembrar de que são 6 funções sintáticas, não são 7, não são 5, não são 2, não é uma, tá bem? São 6 funções. Falem mais uma vez, vamos. 1 sujeito, 2 objeto direto, 3 objeto indireto, 4 predicativo, 5 aposto, 6 complemento nominal, 6 complemento nominal. Muito bem. Então, as orações subordinadas substantivas desempenham 6 funções sintáticas e, por isso, são 6 classificações. Tudo certo? Agora, seguindo. Leiam para mim aqui, por favor. Vamos. As orações substantivas são introduzidas pelos operadores de encaixe. Quais são os legítimos, autênticos operadores de encaixe das orações substantivas? As conjunções integrantes Q e C, que se nomeiam como conjunções subordinativas integrantes. As orações introduzidas por esses, o quê? Operadores, classificam-se como desenvolvidas, tá bem? Então, a oração é desenvolvida, a oração substantiva é desenvolvida quando ela é introduzida ou pela conjunção integrante Q ou pela conjunção integrante C. As orações substantivas, todavia, podem apresentar-se na forma reduzida de infinitivo. Como eu falei, não pode ser reduzido de particípio, de gerúndio, mas só de infinitivo, ou no modelo justaposta. A oração substantiva justaposta é aquela que não tem que, não tem se, não tem esses operadores de encaixe, mas também não tem um verbo no infinitivo lá no início da oração. Então, ela vai ser justaposta, ou seja, uma oração colada na outra, né? Sem uma peça de encaixe, uma oração colada na outra. Nós vamos ver exemplos aqui, está bem? Então, vamos ao primeiro exemplo aqui. Veja lá. Leia para mim, por favor. O governo israelita anunciou que irá realizar novos bombardeamentos em Gaza. O que nós vamos fazer? Substituir essa oração inteira pelo pronome isso, certo? Então, como que fica a substituição desta oração aqui pelo pronome isso? Substitua. E leia para mim, tá? Como que você vai ler? Vamos, o governo, israelita anunciou isso. Quem anuncia, anuncia algo. Você concorda comigo que esta palavra isso funciona como objeto direto do verbo anunciar? Sim? Então, é uma oração, porque tem verbo, ela é subordinada, porque desempenha uma função sintática, e no caso aqui é função sintática de objeto direto. Ela é substantiva, porque tem valor de substantivo, é substituível pelo pronome, né? Isso é substituível por um pronome. Então, como que fica? Oração subordinada substantiva. Podem falar. Objetiva direta. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. E ela é desenvolvida porque ela tem o operador de encaixe. Como que se chama esse operador de encaixe? Leia aqui para mim, conjunção subordinativa integrante. Conjunção integrante. Então, ela é um modelo de oração desenvolvida. Uma oração subordinada desempenha a função sintática sempre para a chamada oração principal. Então, quem faz par com uma oração subordinada é a oração principal, tá bem? Olha um exemplo de reduzida. Veja que aqui, na divisão entre uma oração e outra,
você tem a palavra que, certo? Você tem na divisão um operador de encaixe, tá certo? Aqui, o governo israelita insiste em realizar novos bombardeamentos em Gaza. Na divisão, né, da oração número 1 com a oração número 2, você não encontra um operador de encaixe, você encontra um verbo. E este verbo está aqui, nesta forma nominal, infinitivo. Então, ela vai ser uma oração reduzida de infinitivo, tá bem? Agora, vamos identificar que tipo de oração reduzida de infinitivo. O governo israelita insiste, aí você troca essa oração inteira por isso. Só que você tem de observar que aqui tem a preposição em. Então, quando você soma em mais o pronome isso, o que dá? Em mais isso. Qual o resultado? Nisso, tá bem? Substituiu, tá tudo certinho. Vai ser uma oração subordinada substantiva. Agora, veja que o nisso tem preposição, não tem? Das orações subordinadas substantivas, 2 delas apenas apresentam preposição, a objetiva indireta e a completiva nominal. Quem foi que regeu essa preposição? Quem pediu essa preposição? Quem insiste, insiste em. Perceba que é um verbo que rege essa preposição. Se é um verbo, ela vai ser complemento desse verbo, o nisso é complemento desse verbo. Então, vai ser objeto indireto. Se aqui fosse um nome, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um nome, ou seja, não é verbo, aí ela já seria completiva nominal. A diferença é simples assim, gente, tá bom? Então, vamos completar aqui o nome. Vamos, oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, tá bem? Oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Aí você põe uma vírgula. Aqui no início tem um verbo no infinitivo, então é só seguir com o nome. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Tranquilo? Então, isso é uma oração reduzida. A oração que faz par com a oração subordinada é sempre uma oração principal, tá bom? Então, é isso. Tudo bem até aqui? A função ali do nisso ficou objeto indireto, né? Vamos anotar direitinho aqui. Muito bem. Então, vamos ao próximo exemplo. Então, aqui você viu a diferença da desenvolvida para a reduzida. Agora, observe a justaposta. Vamos lá? A justaposta. Veja como que vai ficar. Ainda não se sabe por que o governo israelita bombardeou Gaza. Então, aqui, vamos dividir aqui na mesma cor da outra, né, que eu fiz. Então, aqui está a divisão. Veja que aqui na divisão, você não tem a palavra que, tá certo? Ah, senhora, mas tem porquê, mas é porquê, não é que, tá bem? Normalmente, nas justapostas, vocês vão encontrar aqui na barra de divisão, olha, porquê, quando, qual, onde, como e quem. Não se sabe por que o governo israelita bombardeou Gaza. Não se sabe quando o governo israelita bombardeou Gaza. Não se sabe qual governo bombardeará Gaza, você vai alterando. Não se sabe onde o governo israelita bombardeará, enfim. E aí você vai seguindo, ou como o governo vai bombardear Gaza. Então, você tem essas possibilidades aqui de substituição, tá certo? Aí você faz lá, ainda não se sabe isso, né? Então, vamos substituir esta oração pelo pronome isso, tá bem? O detalhe aqui é o seguinte, quando você fala ainda não se sabe isso, a sua tendência é errar assim. Ah, quem não sabe algo. Quem não sabe alguma coisa. Ah, já sei, Sônia, esse isso é sujeito. Perdão, esse isso é objeto direto. Ah, estou pensando que é objeto direto.
só que não é objeto direto. Todas as vezes que você pensar em responder a função aqui, objeto direto, volte à oração principal. Se lá na oração principal você encontrar a partícula ser, aquilo que você pensa ser objeto direto já se transformou em sujeito, porque isso é uma voz passiva, analítica ou sintética? Sintética porque tem a partícula ser, ainda não se sabe isso. Então, esse ser é pronome passivador. E aquilo que eu penso ser objeto direto, na verdade, está funcionando como sujeito, tá bem? Se fosse assim, se eu retirasse o ser e falasse ainda não sabem por que o governo israelita bombardeou Gaza. Se fosse ainda não sabem, aí sim seria objeto direto. Mas ainda não se sabe, o ser transforma o meu objeto direto em sujeito, tá bom? Então, complete aí para mim. Ficou oração subordinada substantiva, subjetiva. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Ela não é reduzida, porque não tem um verbo aqui no gerúndio definitivo ou particípio, tudo bem? Ela não é o quê? Desenvolvida, porque ela não tem a conjunção integrante, então ela é justa posta, tá bem? Então é isso. Entendida a diferença aí entre a desenvolvida, reduzida e justa posta? Então, treinando agora as orações substantivas. Então, vamos lá. Rapidamente, olha, treinando as orações, me ajudem aqui. É importante que a paz reine em Israel. Vamos substituir? É importante isso. Então, esta oração inteira é substituída por isso. Vamos fazer essa próxima aqui, que eu já quero explicar um detalhe. O importante é isso. O importante é isso. Viu como as duas são muito parecidas? Aqui é importante isso e aqui o importante é isso. Todas as vezes que vocês virem dentro da oração principal, precisa de ser dentro da oração principal, vocês virem o verbo ser, você vai fazer o seguinte: se o verbo ser estiver distante aqui da barra de divisão, ela vai ser subjetiva, porque vai precisar de inverter a ordem e vai ficar isso é importante. Se o verbo ser estiver aqui, ao lado da barra de divisão, exatamente na barra de divisão, é porque ela vai ser predicativa, porque o verbo ser, aqui como funciona como verbo de ligação, o importante é sujeito e o isso é predicativo, tá bem? E aqui, como tem que inverter a posição do isso, né, para colocar na ordem direta, fica isso é importante, aí ela passa a ser subjetiva, tá bem? Então, o isso aqui vai funcionar como sujeito e aqui ele vai funcionar como predicativo. Então, fica fácil. Vamos agora responder. O nome, vamos, oração subordinada substantiva, subjetiva. E ela é desenvolvida. Então, esse que é uma conjunção integrante, tá bem? Aqui, oração subordinada substantiva, predicativa. Como ela é desenvolvida, esse que é uma conjunção integrante. Tranquilo? Então, vamos ao próximo exemplo aqui. Olha lá, 2.3. Queremos que a paz reine em Israel. Você sabe que quem quer, quer algo, quer alguma coisa. Vamos fazer a divisão, então? Faça a divisão aqui. Aqui já vamos fazer a divisão. Olha, aqui nós estamos fazendo a divisão antes da palavra aqui. Agora, observe que aqui, olha, você tem uma preposição antes da palavra aqui. Quando isso acontecer, você soma com a preposição e vai fazer a divisão aqui antes da preposição, antes do de que, tá bem? Agora, substituindo, quem quer, quer alguma coisa. Então, queremos
isso. Quem precisa, precisa de algo. Então, o que que vai dar de mais isso? O que que vai dar essa soma aqui? De mais isso. O resultado é disso, tá bem? Agora vamos continuar a análise. Se quem quer alguma coisa, qual vai ser a função sintática de que a paz reine em Israel? Objeto direto, né? Então, quem quer algo. A função desse isso é objeto direto, tá bem? Então, fica como oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Como ela é substantiva e é introduzida pelo operador de encaixe que, esse que vai ser uma conjunção integrante, tá bem? Olha o próximo, precisamos disso. O que que acontece? O disso tem preposição, não tem? Se ele tem preposição, quais são as duas orações substantivas que se apresentam com preposição? Falem a objetiva, indireta e a completiva nominal. Quem foi que regeu essa preposição? Você sabe que quem precisa de alguma coisa. Regeu esta preposição aqui, ó, tá bem? Certo? Então, se a preposição foi regida por um verbo, é objetiva indireta. Se isso fosse um nome, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, ou seja, que não fosse um verbo, ela seria completiva nominal, simples assim. Então, completem oração subordinada substantiva, completiva nominal. Como ela é substantiva e foi introduzida pelo operador de encaixe que, este que é uma conjunção integrante. Tranquila a diferença, né? Então, vamos lá. Seguindo, 2.5. No 2.5, você tem a necessidade de que a paz reine em Israel. Como tem a preposição, nós vamos dividir aqui antes da preposição. E aqui, antes da palavra que. Bem? Então, vamos, a necessidade de que a paz reine em Israel. Então, vai fazer o de mais isso, concordam? Vai ficar a necessidade disso. E aí, você vai dizer a função sintática desse disso para mim. O disso veio com preposição ou sem preposição? Com preposição. Com preposição. Quais são as duas únicas orações subordinadas substantivas que se apresentam com preposição? Repitam, a objetiva indireta e a completiva nominal. Quem colocou esta preposição aqui? É a de que a paz reine em Israel ou necessidade de que a paz reine em Israel? Não é necessidade? Então, é a necessidade disso. Então, significa que esta preposição foi regida por um substantivo, ou seja, não é verbo, né? É um nome. Se não é verbo, é nome aqui. Então, necessidade é um substantivo. Então, se esta oração tem preposição e preposição regida por um nome, a função sintática aqui do disso vai ser o quê? Complemento nominal. Tranquilo? Então, falem o nome da oração. Oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Tá bem? Como ela é substantiva e introduzida pelo operador de encaixe que, esse que é uma conjunção integrante. Toda oração subordinada, ela vai ser subordinada a uma oração principal, tá bem? Então, a oração principal é a necessidade. Só precisamos de uma coisa, que a paz reine em Israel. Então, olha só o que nós temos antes dos dois pontos. Nós temos uma coisa. Nós precisamos, olha, só precisamos de uma coisa. Que coisa é essa? Que a paz reine em Israel. Ou seja, esta oração inteira é a coisa da qual precisamos. Então, só precisamos de uma coisa, isso. Então, o que é o isso? É uma coisa da qual precisamos. E o que é uma coisa da qual precisamos? É o isso.
Um é o outro. Se um é o outro, quem é que funciona um sendo o outro? Eu, vírgula, professora Sônia, vírgula. Quem sou eu? A professora Sônia. Quem é a professora Sônia? Sou eu. A Argentina, país latino-americano, assinou um acordo econômico com o Brasil. Quem é o país latino-americano? A Argentina. O que é a Argentina? É o país latino-americano. Então, essa coisa é o isso é essa coisa. Um é o outro, isso é aposto. Tá bem? Então, a função sintática do isso é esta, aposto. Falem o nome para mim. Oração subordinada ao quê? Substantiva apositiva. Oração subordinada substantiva apositiva. Como ela é substantiva introduzida pelo operador de encaixe que, este que vai ser uma conjunção integrante. E oração subordinada é uma oração que faz par sempre com uma oração o quê? Principal. Tranquilo, então? Então é isso. Terminamos aqui o estudo das orações subordinadas substantivas. Treinem essas orações, façam exercícios, tá bem? Para vocês fixarem melhor a parte teórica. Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês, tudo de bom. Até a nossa próxima videoaula. Até lá!